Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom dia, Mayara. Como é que você tá, Bom maravilhosa? dia! Graças a Deus, tudo bem. Ai, que bom, coisa boa. Eu vou começar aqui a falar do Hebreus, aí depois eu falo da questão, dou uma comentada da semana. Ai, Jesus, mas vamos lá. Senhor, a ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, você sempre nos ouve. Obrigada, Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor e de aprofundar na sua palavra, Pai. Coloca os seus anjos ao nosso redor para que nada impeça que essas pessoas que estão assistindo recebam a mensagem e nada impeça com que o Senhor me use para transmitir a mensagem que o Senhor deseja falar a essas pessoas, Pai. Coloca uma coluna de fogo ao nosso redor, Pai, para que nada nos impeça. Para a glória e honra no nome do Senhor, Pai, que a gente possa ter escamas caindo dos nossos olhos, tendo entendimentos novos e coisas novas sejam reveladas ao nosso coração durante essa leitura. Em nome de Jesus, amém, amém. Então, bora lá. Oi, Grazi, tudo bem? Ai, que maravilhosa! Ó, já pega aí sua Bíblia também, que a gente já vai começar. Hoje a gente vai fazer Hebreus capítulo 4. O livro de Hebreus, agora eu tô em dúvida qual que é o meu livro da Bíblia preferido, porque é tantas revelações. Porque, pra quem não sabe, o livro de Hebreus, muitas das pessoas acreditam que é Paulo que é o autor. Só que ninguém tem 100% de certeza que seja realmente. Mas pelos assuntos que são tratados no livro de Hebreus, muita gente acredita que seja Paulo porque ele trata muito a questão espiritual. E o único apóstolo que também era próximo dos discípulos que fala desse assunto é Paulo. Então, por isso que muita gente acredita que é Paulo que escreveu o livro de Hebreus. E hoje a gente vai ler o capítulo 4, que é muito interessante. Aí fala assim, ó, o título tá assim: Um descanso sabático para o povo de Deus, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O que a gente já entende aqui nessa primeira parte? Que para entrar no descanso de Deus tem que ter fé. Tem que ter fé. Se você não tiver fé, não entra. Aí por isso que é o finalzinho que fala assim, ó, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Aí depois assim, nós os que cremos, ou seja, tivemos fé, é que entramos naquele descanso. Aí depois está assim: embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. De novo, peraí que tem gente querendo entrar. Só um minutinho. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Bom dia, Fátima, seja bem-vinda. A gente está lendo o capítulo 4 de Hebreus, tá? Estamos no versículo 6. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Então, outro ponto: além da fé e ter que crer para entrar no descanso, quem é desobediente não
entra no descanso de Deus. Está claro, escrachado aqui. Não entraram por causa da desobediência. Está no finalzinho do versículo 4, 6 de Hebreus. Por isso, Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. O que mais me chamou a atenção, que assim, gritou no texto para mim nessa leitura, é a parte que tá assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Por que isso chamou tanta atenção? Tem uma linha teológica que fala que esse descanso, esse dia que ficou faltando, que é o 7º dia, porque quando o Senhor criou todas as coisas e no 6º dia ele criou Adão, né? Na verdade criou homem e mulher, criou os dois juntos, depois formou o homem e depois formou a mulher, e aí depois logo teve a queda. Então, eles não viveram o 7º dia, que é o 7º, o que é o dia do descanso, que é o dia do desfrute, né? Então, ficou faltando um dia. E aí, nessa parte fala assim: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. E aí isso conecta e me remete a isso que aconteceu lá em Gênesis, e também ao final de Apocalipse. Por quê? Depois que Jesus voltar, vai iniciar o milênio de governo, em que os reinantes governarão com Cristo por 1000 anos. E o diabo vai estar preso. E esse período também acontece a boda do Cordeiro, né? Que é a festa, né? Que é a ceia com Jesus. Por isso que Jesus fala: até o dia em que é chegado o reino de Deus, eu não cearei de novo com vocês. É esse momento. E tem outra passagem que fala, né? Que ele servirá o melhor vinho e carnes gordas. E por que eu tô conectando uma coisa com a outra? Porque para Deus, um dia é 1000 anos. Então, um dia que não foi vivido lá no Éden, que foi o dia do descanso, será vivido lá no final, em 1000 anos. Porque para Deus, um dia é 1000 anos. E aí, essa passagem fala assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ainda resta esse 7º dia que não foi vivido lá no Éden. Eles caíram antes de viver o desfrute do 7º dia. E um dia para Deus é 1000 anos. E depois na Apocalipse, por que tem 1000 anos de governo? E tem um reino milenar. E tem a borda do Cordeiro. O banquete com Deus. Do celular. E assim, pra você ver que não tem nada desconexo na palavra. Deixa eu só colocar aqui o celular pra carregar, senão o pessoal da live vai cair. Peraí, não tinha visto que tá acabando. Que estava acabando a bateria do celular. Então, nossa, eu amo quando eu tenho essas conexões, essas revelações da palavra, porque não existe nada na palavra que tá perdido e nada que tá desconexo. E uma coisa que fala lá em Gênesis conecta com algo que tá em Hebreus, que conecta com algo que tá lá em Apocalipse.
agora acho que foi. Enfim, vamos continuar. Mas lembrando que isso é um adendo. Isso aqui não está escrito na palavra. Mas assim, foi uma interpretação que eu fiz que conecta tudo. Enfim. Mas enfim, vamos lá. Aí o 12 tá assim. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Então, tipo, a palavra de Deus é viva e, além disso, ela julga os nossos pensamentos e, outra, mais fundo, as nossas intenções. E separa alma e espírito. Isso aqui é muito forte. Aí depois tá assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, não tem nada que está oculto aos olhos de Deus. O que é isso? Érica, se eu decidir fazer uma coisa errada hoje e pecar, Deus sabe? Sabe. Se todas as cagadas, coisas que eu fiz errada, tudo que eu fiz que era contra ao coração de Deus, que desagradou o coração de Deus, ele viu. Ele sabe. Então o que ele está esperando? Está esperando você se arrepender e confessar esse pecado. E limpar esse pecado. É isso que ele está esperando. E outra, uma coisa que eu aprendi com a Tânia: Deus não dá amnésia. Então pode ser que você tenha se esquecido, mas ele não esqueceu. E pecado, você não se arrepende e confessa no coletivo, tipo assim, muitos de uma vez. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não é assim que funciona. Se você pensava assim, desculpa te falar, não é assim que funciona. Porque quando você pecou, foi um pecado específico. Foi algo específico. Para limpar e se arrepender e confessar, tem que ser específico, 1 a 1, pecado por pecado. E Deus, ele não se esqueceu de nenhum. Tanto que se você orar, fazer uma oração bem assim, cuidado, porque se você fizer essa oração, ele vai te mostrar. Você vai começar a lembrar de coisas que você fala: nossa, eu nem lembrava disso. Faça a oração seguinte pro Senhor: Senhor, eu quero me limpar. Eu quero ter vestes limpas, eu quero ter meu coração limpo. Mostra pra mim o que eu preciso confessar e me arrepender. Mostra, eu quero saber, eu quero me limpar. Me ajuda a me limpar. Você vai ver se você não vai ter sonho, se você não vai lembrar de coisas que você fez 10, 15, 20 anos atrás, que você ainda não se arrependeu, que você ainda não confessou. Porque ele mostra. Ele te mostra. Fala: filha, lembra esse dia aqui, que você fez tal coisa? Então, você ainda não me confessou isso. Não se arrependeu disso. Nossa, isso é muito profundo. Muito profundo. E a hora que você entende que também tem outra coisa. O pecado, ele nos distancia de Deus. Quando Jesus morre na cruz, a principal aflição e dor dele não foi ser chicoteado, não foi sofrer toda a zombaria, eles baterem, ele passar pela morte da cruz, mas foi o que? Ele estar separado de Deus. Hora que ele leva sobre si todos os nossos pecados, ele se separa de Deus, porque é a única passagem na Bíblia que Jesus chama Deus de Deus e não Deus de Pai. Porque nesse exato momento ele se separa. Por conta do quê? Por conta do pecado. Então, enquanto você tiver igual uma lama sujo de pecado, você vai ficar distante de Deus. Não tem como Deus aparecer junto, ficar perto de você. Porque o pecado impede. Aí você entende que você não vai confessar os seus pecados porque está escrito na palavra, mas é porque você quer estar mais próximo de Deus. Porque você quer ouvir melhor a voz de Deus. Você quer ter discernimento melhor do que é para fazer. Que caminho que é para seguir.
Qual que é o propósito? O que você tem que fazer? Por quê? Deus, ele vê coisas que você não vê. Ele ouve coisas que a gente não ouve. Ele senta em mesas que a gente não senta. E outra coisa muito importante, ele sabe o que o diabo está tramando. O diabo se apresenta diante dele. Lá em Jó, você vê que o diabo vai e vai ter, tipo assim, aparece diante, tipo, meio que no tribunal, diante do Senhor. Então ele sabe o que o diabo está fazendo. O que o diabo está tramando para sua vida. Então, assim, não tem nexo você não querer estar conectado com ele. Então você não faz mais por obrigação. E lembra lá em Levítico que a gente leu? Que tudo que o Senhor ensinava era para que as pessoas se purificassem para poder estar diante de um Deus que é santo. Porque e aí em Levítico é o livro que mais fala: eu sou santo e eu os santifico. Eu sou santo e eu os santifico. Então quem nos limpa, quem nos santifica? O Senhor. E se a gente não estiver limpo, santo, diante dele, ele não vem, ele não conversa, não tem como, o pecado separa. E isso assim vai vindo com uma, como é que eu falo? Com uma clareza que assim não tem como negligenciar isso. Aí depois tá assim: Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Jesus passou por todo tipo de tentação que a gente passa. Tem hora que você fala assim: nossa Senhor, não tô aguentando. Olha o que fulano tá fazendo. Olha o que eu tô passando. Não tem ninguém melhor nessa face da terra para você orar e ser conectado que Jesus. Porque você fala assim: olha, tô sendo humilhado. Ele foi humilhado. Nossa, tô sendo injuriado. Ele foi também. Ai, estão zombando de mim. Ele também, o zombar dele. Me castigaram. Tipo assim, tudo que você pensar, ele também passou por isso. Ele também veio como carne e osso. Então, não tem o que você passe que ele não tenha passado. Por isso que ele nos entende. Por isso que ele é nosso advogado diante de Deus. A gente fala com ele e ele passa a mensagem para o Senhor, para Deus Pai. Então, assim, aí a gente entende. E não tem o que a gente esteja passando hoje que ele não tenha passado. Entende? Porque por isso que ninguém melhor na face da terra, melhor que Jesus, para nos entender o que a gente está passando. Por que a gente está triste? Por que a gente está com raiva? Por que a gente está ali aflito, nervoso? Porque ele passou por isso, entende? Ele passou por todos os pecados. É isso que está falando aqui. Aí depois, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, olha a importância disso. Isso já vem, tipo assim, debulhado aqui no texto. Como que a gente faz, que a gente tem que buscar, quem a gente deve buscar, quem que nos entende. Então, assim, maravilhoso, maravilhoso. Bom dia, pessoal do Instagram. Daniele, Rafa, Gigala, acho, a Grazi, Fátima, vocês querem falar alguma coisa? Maiara, deixa eu ver os comentários aqui. Bom dia, ela falou. Você falando, né, que nem esse do sabático aí que você falou, até escrevi aí, que na minha tá assim: logo ainda há um descanso definitivo, né? Uhum. E também essa parte que você falou agora, de Deus, né? Tudo que nós passamos, ele sabe e ele já passou. Mas tá aqui, ó. Mas nunca pecou, né? Uhum. Ele nunca pecou, a gente peca, mas ele nunca pecou. Então ele tem misericórdia da nossa vida, né? Sim. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Exatamente. Amém? Amém, amém.
Maiara quer falar alguma coisa? O pessoal do Instagram quer falar alguma coisa? Eu acho que a Maiara tá com as crianças, por isso que ela não tá conseguindo falar. Ah, e outra coisa, né? Como que é real todo esse mundo espiritual, tudo assim que não tem como negligenciar isso que acontece e toda a consequência do pecado que sobrecai sobre a gente. Essa semana eu passei pelo Silk 133 da Tânia Teresa com o pastor Otto, e assim foi sobrenatural. E ainda tô digerindo muita coisa, porque quando ela vai explicando e vai mostrando os versículos, e tá na Bíblia, ela não tira da cabeça dela, tá na Bíblia, e ela explica com tanta sabedoria, com tanto zelo, que assim, pra mim, depois que eu terminei o Silk não é algo opcional, é algo obrigatório, porque todo mundo deveria viver essa experiência, porque vão vindo coisas à tona que a gente nem se lembrava, e é tão forte, que assim, tem um momento lá que a gente faz as nossas renúncias, né, nossas heranças, maldições hereditárias, né, dos nossos antepassados. E essa hora é tão forte, que assim, a Tânia já deixou avisado, olha, tem gente que vai começar a tossir, tem gente que a voz vai falhar, tem gente que vai começar a espirrar, cada um vai ter uma reação. Porque no mundo espiritual, o Satanás não quer que você seja liberto, não quer que você quebre um padrão que está repetindo nem sei quantas gerações. Ele não quer. E quando você se posiciona para ser liberto disso, para quebrar isso, para tipo assim, romper com esses padrões, romper com essas coisas, o mundo espiritual se levanta. E tem muita retaliação. Tem uma das pessoas que estava sentada do meu lado, que ela estava rouca. E aí a gente já tinha até falado pra ela, falou, eu acho que isso é retaliação. Por quê? O nosso corpo, eu vivi, eu não estou falando, eu vivi dois aspectos. Sempre que eu tenho alguma dor no corpo, alguma coisa que eu não fiz nada por aquilo, mas eu tô com dor no joelho, tô com dor no cotovelo, tô com alguma dor, o que eu faço? Eu repreendo. E eu repreendo aquela dor. E eu já repreendi várias vezes e já passou. Só que tem coisas que são retaliações, que é diferente, é Satanás não querendo que você faça. Igual, o Senhor já tinha me falado que era para eu escrever tudo que Deus ia me falar. Já tinha me falado. E não foi só uma pessoa. Foram, acho que 2 pessoas que falaram. Érica, tudo que o Senhor te falar, escreva. Antes de eu ir pro Silk, o que aconteceu? Uma dor no cotovelo. Mas uma dor que tava doendo até pra dirigir. Aí o que eu fiz? Repreendi. Mas a dor não passava. Mas eu já sabia que era pra eu escrever. Eu falei, já que eu sei que é pra escrever e essa dor tá no cotovelo direito e eu escrevo com a mão direita, eu falei que doa ou não doa, eu vou escrever. E aí eu fui escrevendo. E não passou na segunda, não passou na terça, não passou na quarta. Foi passar assim só na quinta-feira. Porque eu persisti. Tem gente, por exemplo, teve uma amiga minha que eu mandei uma live que eu queria participar, só que como eu tava no Silk, eu não participei. Que é uma live de limpeza da casa, que é de madrugada que a pessoa faz. E eu mandei pra ela. Aí o que ela me mandou? Ela falou, Eric, você não sabe. Na hora, me deu um sono e eu caí no sono. Eu falei, olha, toma cuidado, porque isso possivelmente é o quê? Retaliação. Tem algo na sua casa que tá abrindo portal para as trevas e ele não quer que você limpe. Ele não quer que você faça isso. E não foi à toa que você teve sono. Então, da próxima vez que tenha, faça tudo. Vai tomar banho, vai lavar o rosto, vai pôr água fria no pé, mas vai fazer essa live. Porque o Satanás não quer que você seja liberto. Não quer que você limpe a sua casa. Não quer que você tire tudo que é consagrado, às vezes, tipo de roupa. Isso é outra coisa que eu não sabia. Roupas consagradas. Tem gente que consagra roupa em terreiro, em nem sei onde, para vender. E o diabo também responde. E isso é bíblico.
Tem versículo que fala isso. Não é só Deus que responde. Tem gente que enriquece, mas quem que respondeu? As trevas. Então, assim, eu comecei a ter outra visão. Outra visão. E aí eu fico assim, Senhor, tem alguma coisa que é pra jogar fora? Tem alguma roupa que você quer que eu jogo fora? E assim, esses dias eu fui num lugar e a pessoa, ela tinha a visão aberta e depois ela me falou, Érica, a hora que você chegar em casa, joga esse vestido fora. E era um vestido lindo, lindo, que não fazia poucos meses que eu comprei. E eu falei, que saber, vou jogar fora. A hora que eu cheguei, eu joguei fora. Então, assim, o buraco é um pouquinho mais abaixo. Então, quando você se posiciona, vai ter sim dor. E outro tipo de dor, sem ser retaliação, é quando você recebe uma cura, uma libertação tão grande, tão forte, que assim, é como se seu corpo estivesse ainda raciocinando tudo que você recebeu. Eu passei por isso também. E recentemente, isso foi sábado, eu fiquei com muita cólica, arroto. Eu fiquei uns 40 minutos arrotando. O meu peito ficou dormente. E eu não parava. E eu falava, Senhor, o que é isso? E repreendendo e não resolvia. Porque eu vi que era espiritual. Eu recebi uma cura, uma libertação que nem eu tenho dimensão. E nem eu sei o que aconteceu. Mas foi claro que, tipo, o meu corpo estava, tipo assim, raciocinando tudo aquilo que eu estava recebendo. Aí no domingo, mesma coisa. Voltou a questão da cólica. E ainda estava aquele processo de libertação, aquele processo de cura. Então tem duas vertentes. Ou é cura e libertação e seu corpo está ali ainda digerindo tudo aquilo que você recebeu. Ou é retaliação. E quando for retaliação, que você se posicione. Que você repreenda. Que você insista. Eu já tive sono. Eu estava num culto. E foi me dando um sono. Mas um sono de cair. O meu olho parecia que tinha alguém fazendo assim, ó. Puxando pra baixo. E eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Aí eu tava com a água, eu batia a água na minha cara e mordia por dentro da boca pra ver se eu acordava. E eu caindo de sono na cadeira. Eu falei, gente, que é isso? Aí saí, fui no banheiro, lavei o rosto, voltei e o sono não passava. O sono não passava. Aí eu falei, não vou sentar, porque se eu sentar eu acho que eu vou cair de sono. Aí fiquei lá no fundo. Eu quase caí e dormi em pé. Em pé. Teve uma hora que eu encostei na parede assim, e eu quase dormi em pé. Em pé. E aí eu achei aquilo muito estranho. Aí fui conversar com pessoas que já são mais avançadas na fé, são mais maduras na fé. E aí ele falou assim, Érica, aonde você tava? Aí eu falei, tava no culto. O que tava acontecendo? Eu falei, tava com esse sono doido, e parecia como se alguém estivesse segurando assim. Aí ele, olha, nesse caso, é um sono que é um sono espiritual. Você tinha que ouvir algo lá que o mundo espiritual estava querendo te impedir de ouvir. Então, aí ele até falou assim, sabe aquela passagem lá que vai Pedro, João... mas é alguém que eu sempre esqueço. Junto com Jesus, e Jesus vai orar, e ele volta, eles estão dormindo. Então, aquilo ali é sono espiritual. Eles não estavam dormindo porque estavam cansados. Porque Jesus mandou eles orarem. E foi antes dele ser entregue. Então aquele sono era sono espiritual. E ninguém nunca nem tinha me falado disso. Nem nessa passagem. Aí eu falei, meu Deus. Aí conversei com outra pessoa falou a mesma coisa. Então assim, toda vez que você tá entrando num culto, é um lugar que você vai receber algo da palavra, uma mensagem, ou você vai ser liberto, ou você vai participar de uma live de tipo limpeza espiritual na sua casa, não tenha dúvida. Ou você vai renunciar maldições hereditárias, não tenha dúvida que o inferno vai se posicionar para te impedir. Você acha que Satanás se alegra com alguém liberto? Com alguém quebrando padrões que está repetindo há 30, 40 anos? E ninguém até hoje renunciou isso? Não, lógico que não. Você acha que ele quer que você saia do cativeiro que ele está te mantendo já faz 20, 30 anos? Não. Então assim, quando você vai ter um discernimento e melhor, experiências, tudo muda. Tudo muda. Porque aí você entende que não é só um texto. Isso aqui não é só um livro. Isso aqui é para ser vivido.
E quando você começa a ter experiências disso, você entende melhor o que Paulo fala, o que Jesus fala, o que tá tudo aqui. E aí você fala, meu Deus, e você começa a viver isso, começa a ter experiência, aí isso testifica. Ninguém contou isso pra mim, eu vivi. E quanto mais você buscar, mais você ter sede da palavra, ter sede de entendimento, buscar o Senhor, Senhor, eu quero me limpar, Senhor, eu quero entender mais, Senhor, eu quero mais. Ele vai dar. Porque tá aí aquele versículo que fala, buscai e encontrarão, pedi e receberei. Então, tipo, se você pedir, você vai receber. Você acha que Ele que é um Deus, que é Pai, se você pedir mais, se você quiser entender mais, Ele não vai te dar? Quantas e quantas pessoas não querem ler a Bíblia, não querem entender nada, não querem viver nada, não querem posicionar em nada? Quando um filho de Deus fala que quer mais, você acha que Ele não vai dar? Então, assim, o buraco é mais abaixo. Assim, se vocês quiserem compartilhar alguma experiência, alguma coisa, falar alguma coisa, vai falar. Enfim. Minha boca tá seca. Se vocês não quiserem falar nada, perguntar nada, eu vou encerrar a live. A Grace falou, oi, bom dia, maravilhosa. E é isso. Quer fazer oração, Fátima? Porque eu acho que a Mayara tá com as crianças. Não, faz você com todo esse poder aí, tudo que você viveu esses dias aí. Não, a glória é dele, é ele que me usa, é ele que me capacita. Amém, amém. Então deixa ele te usar mais ainda. Olha, eu gosto muito das suas lives, é muito bem explicada, né? Glória realmente a Deus. Deus usa a tua boca mesmo, porque assim, tudo que às vezes você lê, você não entende, né? E parece que salta assim, sabe? A palavra assim. Eu tenho gostado muito das suas lives, assim, tem sido muito edificante para mim, muito aprendizado mesmo. Ai, que bom. Amém. Amém. Que Deus continue derramando bênçãos infinitas mesmo. Que você abra a tua boca onde você estiver e Deus te use mesmo poderosamente. Amém. Né? Amém. Assim como a Mayara também, né? A mim também, estamos aqui, né? Uma vez que falamos eis-nos aqui, né? Que Deus possa... Somos instrumentos e que Deus possa nos usar como Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer, né? Amém? Amém, amém, com certeza. Glória a Deus. E assim, quando você começa a se libertar, Deus também quer que você ajude outras pessoas a se libertar. Porque Ele não levanta uma pessoa à toa. Igual, Ele não me dá entendimento só pra mim. Ele dá entendimento para que eu fale para outras pessoas, para que eu transborde isso para outras pessoas. Porque senão, como que o povo vai saber disso? Como que outras pessoas vão ser libertas? Então, assim, a gente também tem que entender, isso também a Tânia falou, que Deus, tem aquele versículo que fala, os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos filhos. Então, aqui na terra, as únicas pessoas que podem operar as coisas, podem fazer as coisas, somos nós, que temos corpos, que temos que dominar as coisas. Por isso que lá em Gênesis está, dominar todas as coisas, governar sobre todas as coisas. Então é a gente que representa, é a gente que tem que pregar, é a gente que tem que batizar, é a gente que tem que, foi libertar outras pessoas. Porque essas pessoas nem sabem que estão em cativeiro, elas nem sabem que tem que confessar pecado, elas nem sabem sobre Jesus, elas nem sabem ter intimidade com Deus, elas nem sabem de tanta coisa, igual eu não sabia. Pra mim, se alguém me contasse uns negócios desses, eu falava, ixi, tá doida? Só pode. Mas depois que você começa a viver, entender e ser liberta, você sente assim que sai um caminhão das costas, você fala, meu Deus, realmente tinha. E pior, e melhor na verdade, quando você começa a questionar, né? Se Jesus falou que a gente viveria obras maiores, se Ele falou também que a vida é pra gente viver uma vida e vida em abundância. Se você não tá vivendo abundância nas suas 12 áreas da vida, tem algo de errado. E chega um ponto que você começa a se questionar isso. E se você não é convertido, você sente um vazio dentro de você que você não sabe nem explicar. Você já tá no trabalho que você queria, você já tá ganhando o dinheiro que você queria, você já comprou o carro que você queria, você casou,
Você tá em casa e parece que ainda tem um negócio vazio. É um vazio do tamanho de Jesus. Só que aí depois que ele entra, que você acessa a salvação, você ainda se questiona mais coisas. Aí você questiona, nossa, e essa prosperidade? E essa vida em abundância? Você olha pra sua vida tá escassa. Você olha pra sua vida, você não tá vivendo uma vida abundante de verdade. Aí você começa a ir pra um outro parâmetro. Aí a hora que você fala, não, tem algo de errado, tem algo de errado. Foi isso que eu passei. Do final do ano pra cá, eu comecei a questionar Deus. Falei, Senhor, e esse negócio de viver uma vida em abundância? Que eu vejo pessoas vivendo, mas eu não estou vivendo. E aí eu comecei a questionar. E aí quem é mais próximo sabe que aí apareceu o vídeo da Tânia com o Brunet, que eu já seguia fazia muito tempo. E aí eu comecei a assistir o vídeo dela e eu falei, nossa, não é que isso faz sentido? Nossa, parece que isso faz sentido. E aí eu fui assistindo os vídeos, e aí eu maratonei. Tanto que eu mandei no grupo e falei, gente, vocês já ouviram falar sobre maldição hereditária? O grupo também não tinha ouvido. Eu falei, eu nunca ouvi falar disso, mas é uma coisa que parece que faz sentido. E a gente começou a ouvir os vídeos e abrir o meeting aqui pra comentar. E eu falei, eu não quero nem saber, eu quero ir num negócio desse dela, que ela faz. E aí em janeiro logo teve, aí foi muito rápido, aí eu não consegui participar ali. Eu falei, mas o próximo que tiver e for perto, eu vou fazer. Não quero saber, eu vou fazer. E aí eu fiz a inscrição e fui. E assim, sobrenatural. Todo mundo tem que fazer. Não é opcional, é obrigatório. Porque ela começa a ministrar, ela começa a falar, vai vindo coisas na sua mente, vai vindo coisas que aconteceu lá atrás, que você fala, meu Deus, aí uma coisa que eu tenho que confessar, aí uma coisa que eu tenho que renunciar. Nossa, minha avó fazia isso. Nossa, acho que na minha família tem isso. Nossa, isso faz sentido. E aí você começa a ter discernimento de coisas. E é maravilhoso. Mas vamos fazer a oração, porque senão eu fico aqui até amanhã. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, Paizinho. Muito obrigada por esse momento precioso, Pai. Obrigada, Pai, porque eu sinto que o Senhor se fez presente aqui com a gente. E nossa palavra fala, quando 2 ou mais estão presentes, o Senhor se faz presente. Então, obrigado, Pai, por nessa manhã poder estar presente conosco, poder trazer mais e mais revelações dos céus pra gente, Pai. Obrigado. E obrigada por ter esse livro tão precioso que o Senhor deixou pra gente. E morar num país que a gente possa ler, que a gente possa abrir uma live, que a gente possa ter um grupo para comentar. E isso é tão precioso que eu acho que eu nem tenho dimensão disso. E obrigada, Pai, por toda a cura, toda a libertação que a gente tem vivido. E para as pessoas ainda que não se despertaram para isso, que elas desperte, Pai. Que o Senhor toque o coração delas, tragam questionamentos mesmo na cabeça delas, para que elas se perguntem se elas não estão vivendo uma vida, e vida em abundância, como o Senhor falou, que elas se questionem, porque tem algo de errado. E isso não é talvez no mundo físico, mas é no mundo espiritual. E tem como resolver, porque essa palavra mostra que isso existe, que existe um mundo espiritual e que tem como resolver. Então, que essas pessoas sejam libertas, Pai. Que essas pessoas sejam curadas e que elas sejam íntimas do Senhor, próximas do Senhor. Que o Senhor mostre, revele o que na casa delas está dando legalidade ou abrindo um portal para que as trevas habitem na casa delas, Pai. Isso não é misticismo, isso não é nada disso, mas é algo real, Pai. Que o Senhor mostre o que elas devem jogar fora, o que elas devem ter que desapegar mesmo. Não importe o valor, não importa se é 5 reais, se é 10 mil, se é 30 mil, mas que o coração delas não esteja naquelas coisas, mas que elas entendam que aquilo possivelmente foi consagrado às trevas. E é por isso que é um dos motivos, né, que muitas trevas, muita abertura foi dada às trevas para entrar na casa dela e ter influência sobre ela, a vida dos filhos, a vida das pessoas que moram naquela casa, Pai. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos revele. Revele, Pai, em sonho,
em visão para essas pessoas, para que elas entendam, para que elas tenham clareza do que fazer, do que tirar, qual que é o propósito do Senhor para elas, Pai. Revela para elas em sonho, em visões, que elas tenham discernimento do que fazer, como se posicionar e como se posicionar nessa terra como governante, como os reinantes posicionados que ouvem a voz do Senhor, obedecem e têm paixão, amor em obedecer ao Senhor, porque o Senhor fez algo que não tem preço, é um amor gigantesco, é uma misericórdia gigantesca. E confessar pecado, renunciar maldição hereditária, fazer o que agrada ao Senhor é uma gota num oceano gigantesco. É tipo assim, o mínimo que a gente poderia fazer diante de tamanho amor, de tamanha misericórdia do Senhor por nós. Que o Senhor revele ao coração delas um momento em que o Senhor deixou as 99 e foi buscar elas. E foi buscar elas. E igual o filho pródigo, podia estar sujo que for, fedido do jeito que for, mas o Senhor não olhou para isso. Abraçou, trocou as vestes, pôs sandálias novas, pôs um anel novo na mão nossa e nos acolheu como filhos. Mesmo a gente ter feito várias coisas, estar sujo, lamaçado de pecado, o Senhor não olhou para isso. Mas o Senhor pega nas nossas mãos e caminha com a gente e nos limpa. E o Pai nos limpa durante um processo e nos liberta e nos cura. E é magnífico viver isso, Pai. Obrigada, obrigada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E é isso, meu povo. Um beijo pra vocês aqui do Instagram. E vejo vocês amanhã, 8 horas da manhã, capítulo 5 de Hebreus, tá bom? Um beijo.